Dia 29 de outubro. São Narciso Bispo. Poucos são os bispos que, como São Narciso, tiveram a felicidade de presidir a diocese pelo espaço de 80 anos. Narciso nasceu em Jerusalém pelos fins do século I. Desde a mais tenra infância deu indícios, não só de rara inteligência, como também de grande amor a tudo o que diz respeito ao serviço de Deus. Assim aconteceu que, tendo alcançado a idade necessária, foi apresentado como candidato ao presbiterato e recebeu as santas ordens. Como sacerdote, revelou um zelo tão extraordinário na pregação da palavra de Deus, nas visitas aos doentes e em outros expedientes sacerdotais, que, tendo morrido o bispo de Jerusalém, os fiéis o elegeram para dirigir a diocese de Santiago. Narciso manifestou logo grande talento de pastor apostólico. Inimigo do espírito mundano, era o legítimo zelador dos interesses de Deus na diocese. Às ovelhas ofereceu são alimento da doutrina verdadeira da fé, dando-lhes ao mesmo tempo o exemplo grandioso das mais eminentes virtudes. Com energia e prudência defendeu o depósito da fé contra diversas heresias que se formaram no seio da Igreja. Cresceu-lhe o prestígio pelos fatos extraordinários que se deram durante seu regime episcopal. Na véspera de uma festa da Páscoa, converteu Narciso água em azeite, do qual uma parte se conservou durante mais de um século, e de que os fiéis se serviam para curar doenças. A santidade do bispo teve que passar pelo fogo da tribulação. 3 indivíduos que, por ódio ao bispo, procuraram desacreditá-lo perante a sociedade, levantaram uma forte calúnia contra Narciso. Para confirmar a acusação, não recuaram diante do crime do perjúrio. O primeiro disse: se o que digo não é verdade, podem queimar-me vivo. O segundo pretendeu: Deus me castigue com a lepra, se não digo a verdade. O terceiro empenhou a vista pela veracidade do seu depoimento. Narciso, embora inocente, não se defendeu contra as infames acusações. Saiu da cidade, retirou-se para um ermo, onde dedicou às práticas de oração, leitura espiritual e meditação. Deus, porém, incumbiu-se da defesa da honra de seu servo. Os caluniadores, um por um, receberam castigo justamente aquele que tinham provocado o juramento. O primeiro pereceu no incêndio, o segundo foi coberto de lepra. O terceiro, vendo a triste sorte dos companheiros, confessou publicamente o crime. No seu arrependimento, derramou tantas lágrimas que a luz dos olhos se lhe extinguiu. O paradeiro de Narciso não pôde ser descoberto. Em vista disso, foram eleitos sucessivamente 3 bispos. No dia em que o último morreu, chegou Narciso em Jerusalém, porque Deus lhe tinha mandado que trocasse de vida de eremita pelas ocupações episcopais. Indizível foi o júbilo com que o povo recebeu o velho bispo. Narciso, depois da volta para Jerusalém, governou ainda muitos anos. Pediu a Deus que lhe indicasse um digno sucessor. Em sonhos, Deus lhe fez a comunicação que em breve viria a Jerusalém um bispo estranho, que devia ser auxiliar e sucessor. De fato, já no dia seguinte, chegou a Jerusalém Santo Alexandre, bispo da Capadócia. Narciso recebeu com muita solenidade, o que não pouco surpreendeu ao recém-chegado. Alexandre, embora não quisesse aceitar o cargo de bispo auxiliar de Jerusalém, em vista da revelação que teve de Narciso, deixou-se ficar e ajudou o velho bispo na administração da diocese. Narciso alcançou a idade de 116 anos e morreu como viveu santamente. Reflexões. A calúnia tem sido sempre a arma dos ímpios. Os homens mais santos têm sofrido calúnias, como mostra a vida de São Narciso. A calúnia é tanto mais perniciosa e diabólica, quanto melhor souber aparentar a verdade. Quem poderia duvidar da veracidade dos depoimentos dos 3 homens, que, sob juramento, fizeram declarações falsas? É um aviso para nós que não se deve facilmente prestar ouvido a detratores, principalmente quando se trata de pessoas honradas e reconhecidamente virtuosas.
Vemos mais que o crime da calúnia Deus pode castigar já neste mundo, como castigou os inimigos de São Narciso. O juramento falso é um horror aos olhos de Deus. Prestar o juramento em si não é pecado. É lícito e pode ser até meritório em caso de verdadeira necessidade. Jurar e invocar a Deus como testemunha da verdade que se afirma ou da promessa que se faz. Tomar a Deus por testemunha de uma inverdade ou de promessa falsa é um pecado gravíssimo e chama a vingança do céu sobre o criminoso. Quem jura e profere nomes santos não está isento de pecado. Um homem que muito jura acumula crimes e o castigo não se lhe afastará da casa. Se não cumprir a promessa jurada, o pecado ficará sobre ele, qualificando-o de ninharia, pecará 2 vezes. Se jurar sem motivo, não será justificado. Eclesiástico, capítulo 23, versículo 9.